E pessoal da luz, muito boa tarde. Vamos falar aqui de um assunto muito sério, porque sempre é mais importante a gente começar por baixo, né, para ter bons alicerces, né, em toda essa compreensão iniciática. Esse é um assunto muito delicado, muito sério, seríssimo, né, porque tem a ver novamente com nossas sombras. Eu venho fazendo vídeos enfatizando essa visão, né, inicial antes de qualquer passo, né, em direção à luz, vislumbrar primeiro a causa da sombra. Veja que antes da luz existe a sombra. Antes do amanhecer existe o anoitecer. Então, é muito importante que saibamos do porquê que a humanidade não dá saltos evolucionais. Uma é a mecânica do sistema, outra é a questão das nidanas, outra questão da karma da humanidade, mas o mais sério de todos é a perda do mental, que na verdade não é a perda do mental, é a desconexão do mental com o consciencial. Você vê aí uma figura com um buraco negro, né, escuro no meio do peito. Aí era para estar o quê? O chakra anahata. O chakra anahata ele está levemente pendido para nosso lado lunar, esquerda, ou senestra, né? Sinistra. Então isso tem uma causa, mas não é disso exatamente que eu vou falar. Eu vou falar daquelas pessoas que a gente tenta ajudar, a gente tenta falar, elas vão a muitos lugares, elas pertencem a muitas vertentes, elas tentam e são sempre renitentes, repetentes, elas ruminam os mesmos amargores, né? Pessoas que estão sempre amargas. Geralmente essas pessoas, né, que nós vamos chamar aqui, não de forma pejorativa, tá bom, gente? Só por uma questão mecânica, nós vamos chamar de vivos mortos. É uma diferença entre mortos-vivos, aqueles cinematográficos, dos vivos mortos. Vivos mortos têm uma fachada, uma aparência de vida. Estão vivos em corpo e ânima, tá bom? Não confundam com mortos-vivos, que seria aquelas almas desencarnados que aparecem cheias de chagas, né, por causa dos registros, das memórias, e aquilo meio que agrava os veículos, que acabam de sobra e vão também se deteriorando. Nós estamos falando de pessoas vivas, vivas num conceito de corpo-ânima, porém mortas numa questão consciencial. Claro que isso é momentâneo, porque uma nova encarnação resolveria o caso, né? Haveria uma reconexão. No caso da consciência, ela não se desconectaria para sempre se tivesse ainda vidas por vir. Existências, na verdade, porque vida é uma coisa, existência é outra. Mas é muito interessante o que o clarividente onírico ou aquele sensitivo com os sentidos vê no meio do peito de uma pessoa dita como viva morta. Temos um termo teosófico eubiótico que se chama amanasa, sem mente. Mas na verdade não é sem mente, nem desalmado. Quando eu coloquei aqui, eu só coloquei para poder dar um direcionamento, né? Ou sem coração. Não, você continua com o coração, você continua com ânima, alma, né? E com mente. Só que são termos que não são bem descritivos para o que realmente acontece de forma prática, pragmática, para quem vê e para quem passa, né? Eu tive um encontro onírico, tá, lúcido, 100% lúcido, com uma pessoa do meu vínculo social. Ela não pertence à minha família, ela não pertence aqui ao grupo, ela não pertence
nem ao meu ciclo de amizades, mas já esteve ligado a mim. E eu não sei por que bolas tive um encontro com esse ser. Talvez que era para mim trazer essa informação que eu também tinha dúvida, porque eu nunca tinha visto com tanta clareza. Certa vez eu tive um encontro com um ser que aqui no começo do século XX teve o nome de Adolf Hitler. Gerou um livro meu que está na AGBook e Clube de Autores. Porém, eu não tinha prestado atenção tão profundamente num detalhe, que Hitler também tinha um espaço negro no meio do peito, a ponto de que minha guia, que é eu vou chamar de uma anjo mulher, uma anja, né? Ela aparece quando eu estou em lugares em que precisa uma certa orientação mais rígida, né? Um certo cuidado. E ela esticou os braços e disse: a partir daqui você não passa. Mas eu consegui ler, eu vi aquele ser grimórico, né? Com aquela figura como daqueles monstros místicos ou míticos dos Grimórios Veros, né? Com o rosto, né? O rosto da personalidade daquele ser, que era Hitler, né? Ele petrificado ali na pedra onde ele estava, como se fosse uma imponente estatueta, né? Um monumento, dizia Rocha de Vembaru. Aí eu coloquei lá no meu livro sobre a Rocha de Vembaru, né? Que foi, acho que o nome que depois passou. O Hitler, como ele não conseguiu despertar, ele ganhou um nome também, né? Que os inferiores também têm nomes, né? Nós que ainda estamos na iniciação podemos encontrar nosso nome monádico. Também podemos encontrar nosso nome demonádico, né? Que seria polaridade de Deus, né? Demonium. Então é muito interessante, aquele ser, né, me afastou dali, mas eu já tinha percebido esse furo. Então você imagina um ser oco, né, com a sua alma oca, onde deveria ter um chakra. É uma falha. Então se você pegar esses buracos negros que tem no cosmo, você vai ver que ele, por não ter matéria, ele é antimatéria, ele necessita engolir matéria. Então espaguetiza tudo que passa por ele é destroçado, é deteriorado, desfragmentado. Porque ele tenta se alimentar de matéria porque não pode ter espaço vazio. O mesmo acontece que esses, não vou chamar de pobres seres, mas sim vítimas de si mesmo, que encontra esse vazio no peito, sabe aquele ditado que diz vazio no coração? Meu coração está escuro, está negro, estou com um buraco no peito, né? Meu coração dói. Muitas vezes a causa é bem drástica e talvez irreversível, porque o nosso ponto bindu, ele geralmente está em contato com a mente periférica e com os veículos. E é ele que dá certa textura, certa irradiação. Nós temos dois movimentos no universo. O movimento centrífugo, que irradia, quando esse ponto está no peito, né, mais superficial, mais na margem, ele irradia vida, luz, consciência, que ele é a própria. Quando ele se introjeta a ponto dele se afastar frequencialmente, então por isso que a gente tem que ver o dentro, né? Que eu tenho que ver o dentro, mas tem que ver se o dentro não está oco, né? Tem que ver se tem mais escuridão do que luz. Então ele se introjeta a ponto, é como se ele virasse o rosto para todos os nossos atos repetitivos, renitentes, repetentes, criminalizados, que fazemos em nome dele. Chega um ponto que o pai abandona o filho. Só que daí é o pai que vai embora da casa, não o filho. O filho continua sendo casa. O ser vai ter uma fachada de ânima, você vai ver ele, por isso que é vivo morto, não morto-vivo, tá? Não é esse de cinema. É um ser aparentemente normal, comum e corrente, que vai se comunicar, vai ter certa razoabilidade. Mas, poxa, se ele perdeu o mental, como é que ele pode ter razão? Ele usa da emoção. Se a gente falou de graus de inteligência, emoção é um grau de inteligência. Os animais o têm. E, no tanto, estão vivos, se movimentam, a gente olha para eles, dá uma
há uma certeza em nós que eles estão existentes, né? Um certo grau de inteligência para caça, para sobreviver, respirar, coração bater. Apesar que esse ponto que faz o coração bater e o pulmão fazer sístole e diástole, né? Puxar do universo e o universo empurrar para ti. Então são duas narinas, a tua e a do universo, fazendo essa troca de ares. A gente faz isso também com o reino vegetal. Só que, geralmente, esses seres eles têm problemas cardiovasculares mais sérios do que uma pessoa comum que está com o seu bindu ainda com a frequência próxima dessa realidade física. Então, essa pessoa em questão, por acaso, ela tem taquicardia supraventricular, que muitas vezes, né, deixou a gente impactado, assim. A gente tenta, né, fazer o que pode. Eu muito tentei ajudar essa pessoa, mas é um caso sem solução, não tem cura. E eu tive um encontro com essa pessoa e vi, né, em vez de eu ter uma comunicação com a pessoa, eu fui investigar. A pessoa estava dentro do seu sonho, da sua bolha, pensando nas suas coisas, que traz daqui para lá. Mas eu olho entre a bolha, eu olho no peito, uma coisa que me deixou, foi muito intrigante, me deixou muito, sabe, eu não vou chamar de tristeza nesse conceito pejorativo, mas tristeza, tipo assim, afastamento, né, aspereza com a tríade, é o que eu vi naquele peito. Aquele peito estava oco, né, como se tivessem queimado a ferro. Algo bem drástico para quem? Para quem não quer compreender, né? E a pessoa levantou assim a roupa astral e mostrou, tinha uma mensagem, como se tivesse escrito com carvão, dizendo assim: eu não consigo mais amar, eu não consigo mais sentir, eu não consigo mais pensar. E aquilo me gravou na cabeça com aquele chakra falhado, que chakra faltando, como se fosse um buraco negro. E naquilo de ser um buraco negro, aquele movimento centrípedo, né, puxando para dentro, eu me senti um pouco vampirizado. Mas não quer dizer que aquele ser era um vampiro consciencial, consciente, que ele realmente estava ali com malícia. Não, aquela pessoa é vítima de si mesmo. Ela se apegou tanto nas coisas, ela repetiu tanto erros em nome daquele ser, que aquele ser se ausentou para dentro, né? Por isso que a gente sempre procura para dentro, por isso que ainda há chance para dentro. É como, por exemplo, gente, você vai na praia e você quer pegar um mexilhão. Se você não pegar rápido, o mexilhão ele entra para dentro da areia, ele é trazido primeiro para o mar, vamos dizer que é seu ponto bindu, trazido pelo mar da vida. Você é a areia. Naquilo ele se introjeta. Se você não mexe com ele, não agride ele, ele fica na superfície, ainda a ponto de você o ver. Se você o ataca, encosta nele, começa a o agredir, você quer o devorar, ele começa a entrar cada vez mais para dentro da areia, então ele se introjeta. Como você querer ver a pérola e a ostra resolver não abrir, né, está hermeticamente fechada e você não tem acesso ao brilho mais da pérola. Tá entendido? E aquela ostra entra para dentro e leva só a pérola. Você perde aquela riqueza. Mas não quer dizer que ela não esteja na areia, ela está em algum lugar mais longe de você, do seu contato. É como se eu tirasse agora o chip do meu celular, toda a onda de informação vem, mas no meu dispositivo não decodifica mais. E eu não consigo entrar em contato com vocês, nem vocês comigo. Mesmo com o pacote de informação, a nuvem de informação estando lá e o sinal de rádio vindo na minha direção. Vai passar pelo meu dispositivo, eu sem chip, que seria a representação analógica que eu estou fazendo com o nosso bindu, não pega o sinal. Então, quer dizer, é como uma célula cancerígena. Ela deixa de entrar em contato com o sistema nervoso central, então quer dizer, ela está por si. Então esses seres são como células cancerígenas, né? Mas nem necessariamente sempre, né? Um câncer tu pode tratar, tu não precisa matar o câncer, né? Há tratamento para isso. E nem sempre essas pessoas são psicóticas, psicopáticas, tá? São pessoas aparentemente normais. Você vai se comunicar com elas, você vai ter relações com elas, mas elas não conseguem amar, elas não conseguem entender a vida. É preciso uma nova vida. Então, se ainda tiver vidas por vir,
esse átomo ele fica escondidinho por um tempo, muito profundamente em frequência. Aquele ser faz o que faz, né? Pode ser desde um homem-bomba até uma pessoa que sonha com a bolsa numa vitrine, né? Com dinheiro, com coisa assim. E você não vai se fragar, se você não tiver sensibilidade, que ela ou você mesmo, né? Que é o maior medo do iniciado é ele mesmo ser um ser oco, um amanasa, né? Eu já tive muitas dúvidas, mas aí a gente vê que a gente sente, que a gente se interessa por consciência, a gente quer saber, então, sabe, nem sempre isso é da consciência, às vezes é apenas uma razão, né? Que quer saber alguma coisa, se alimentar, mas a gente vê que a gente tem algo maior. Então, quando tu sente esse algo maior, esse Deus está em ti, né? Vamos dizer assim, tangenciado em ti. Que temos os termos, né? Rimpa e Sende. Então, quando Rimpa, que é a mente, né, periférica ou racional, ou que a gente chama de mente concreta, é tirado esse átomo dele, em frequência ele se afasta, o que que acontece? O balão murcha. Então, o balão murcho não vale nem para criança brincar, né? Não vale nem para brincar, ele não sobe nem desce, né? Ele fica inutilizado. Mas tem alguma coisa de mente ali. Mas daí, como a inteligência instintiva, a emocional e a física, dá uma aparência, uma fachada de vida. Então, por isso chamaremos aqui de vivos mortos, sem ofensa, sem termo pejorativo, porque devemos amar. Aí que devemos irradiar luz para esses seres. Aí que devemos amar, porque esses seres estão carecidos, estão departados dessa realidade. Tá bom, pessoal? Vamos cuidar das nossas crianças, que as nossas crianças são a luz do mundo, porque isso está acontecendo muito, olha, é muito frequente, está acontecendo essa desconexão, que não é uma perda, não é aquilo do alma perdida da religião, ou de muitos aí, ou escolhidos, né, que, ai, nós que temos a chama no peito ainda somos escolhidos. Não, é porque a nossa chama só está para fora, está mais tangenciando com a nossa vida extra, né, aqui física e anímica. Então, uma alma ainda que tem como fazer conexões, né? Fazer certo transporte, certa liberdade. Essas mais introjetadas que criou um vazio no coração, um buraco literalmente, né? O próprio chakra né? Ele se autodestrói e fica aquele vazio. Essas pessoas, elas só terão a chance de voltar se tiver novas chances. Senão esse átomo ele realmente ele, né? Então não há como forçar. São pessoas que tu vai falar, elas não vão entender, não vai entrar com questão consciencial, entendeu? Não é porque tu tá falando, é qualquer ensinamento, não vai entrar, não vai. É grande massa, pessoas, é uma massa crítica que está nesse estado. Estamos falando dessa vida presente, dessa existência presente. Não quer dizer que na próxima ela vai vir conectada novamente, né? Porque até a gente vê em uma bonzinho, outra ruinzinho, né? E não tem nada a ver com aquele vaziozinho de emocional. Estamos falando da pessoa oca mesmo, né? Que muitos psicopatas, eles não têm esse oco aí no coração. Eles vão perder totalmente a centelha. Que é aqueles que, por exemplo, canibal alemão, perguntar para ele, você devora todo mundo, você não ama ninguém? Não. Mas você ama sua mãe? Sim. Então quer dizer que ainda está em contato com sua consciência, né? Mas já o seguinte, tem pessoas que são normais, não são psicopáticas, não agridem a sociedade, não são perigosas, mas não tem nada no peito. Não conseguem amar, não conseguem sentir, né? Só vão pelo imediato. É como o exemplo que eu dei do mexilhão, que você quer entrar em contato. Quanto mais tu tenta entrar em contato com a consciência, essa pessoa mais ela se afunda. Podemos comparar também com velas, né? Eu tenho uma vela aqui, você está sem vela, faltou a luz, é a noite. Eu vou me afastando de você, conforme atrás de mim eu vou me afastando, eu vou vendo que a sua imagem vai apagando. É isso que acontece com a alma de quem deixa seu pai ir, né? Em vez de passear com o pai, levar o pai para passear, deixa seu pai sair de casa e deixa a família, no caso, na mão, né? Que é a família de 4 coisas mais uma,
que é onde ele entra, né? Você fica ainda com o corpo causal, mas o corpo causal ele já volta para o lugar dele antes de terminar essa existência. Tá bom, pessoas? Então, para vocês entenderem do porquê algumas pessoas não conseguem ter confiança nem nas outras, nem em si mesmo, né? Essa coisa de superação, tudo. Tem a questão da Nidana também, que são como se fosse, né? A Nidana, Nid de baixo, Ana, ligar céu e terra, e Skanda, que é descalde, que é a pedra que você sobe. Se você tem mais Nidanas, criou mais do que Skandas, que é as pedras, cristais que brilham em você, você que já criou um assombreamento notável em seu coração, que acaba barrando, né? Por exemplo, tu imagina uma estrada, as pessoas temem, né? Assim, tem poste até aqui, lá tá tudo escuro, tu não vai arriscar, tu não vai conseguir seguir, e aquele era o caminho que tu tinha que seguir. Então cria uma barreira, né? Nós temos um tubo de Agartha em nós, que é o nossa coluna vertebral. Nós temos também o nosso cone da Lua e o nosso cone do Sol, né? Cone do Sol quando o bindu está para fora, irradiando, né? Aí cria a coroa dos anjos, a coroa dos santos, né? Aquele brilho, ser que brilha, tipo Jesus, o primeiro reikiano que existiu, né? Jesus, o Buda também, encostava nas pessoas. Depois veio o Mikalsi, né? Estudou no Monte Kurama e reformulou a cura, aprendeu a curar no Monte Kurama, né? Podemos ainda fazer terapias, orações, meditações para esses seres. Só que não vai adiantar muito a comunicação, porque o chakra cardíaco ele está ligado à questão mental e o mental está ligado à audição. Então, se eles não têm isso, esse mecanismo, serão pessoas indônitas, né, arredias, que não ouvem bem. Se não ouvem bem, não vão entender bem, não vão lhe entender e não vão entender nenhum tipo de conhecimento que não seja o acadêmico, tá? Porque o acadêmico ainda está a nível emocional, instintivo e físico, que mexe com os sentidos, com a cognição. Então vamos valorizar as nossas crianças, que as nossas crianças são a luz do mundo, porque muitos adultos estão perdendo a conexão, não estão perdendo a mente, tá? E nem a alma, porque isso aí vai ser perdido igual, sua personalidade vai ir. Tudo que está construído vai ser desconstruído, isso aí não se preocupe. Mas essa questão da conexão, né? Não há conexão, e se não há conexão com a fonte, é bem difícil o dispositivo entender. Se você não está com o dispositivo, com todos os, né, com o chip funcionando e a rede de Wi-Fi, né, não vai vir a informação correta, você não vai entender, o dispositivo não vai entender, você não vai se comunicar com a fonte das coisas. Tá bom, pessoal? Então vamos valorizar nossas crianças, tá? Tem muitos idosos que está acontecendo esse processo. Tanto é que cientificamente já está se dizendo que o cérebro humano na velhice está se tornando cartilagem, gente. Olha só como isso faz sentido e analogia com a questão do tu perder, né, a proximidade, não é perder teu bindu, é proximidade com a fonte, né? Então tu fica um ser oco e o cérebro começa a definhar, né? O Alzheimer, por exemplo, acontece às vezes em pessoas de ainda tenra idade, sabe, assim, 40 e poucos, começa a dar sinais de Alzheimer, porque vai perdendo o contato com a fonte. Está relacionado à patologia física com a patologia espiritual. A gente não entende isso. A nova ciência que vai entender. Então valorizamos nossas crianças, que são pura luz, né? É preciso, tá, ser tocha, ser lanterna. E as crianças são a nossa esperança. Tá bom, pessoal? Tá dada a dica aí. Não deixe de amar esses seres. É só uma observação que eu vi, né? E às vezes são pessoas comuns. Elas devem ser separadas? Não. Elas se separaram. Você tá entendendo? A cisão foi feita por elas mesmas, porque ninguém força nada e nem a ninguém. Tá bom? Paz reverencial a todos e muito obrigado. Espero que o vídeo tenha sido interessante, porque é um assunto seríssimo, se não o assunto do século, né? A perda da consciência. Paz reverencial a todos e muita luz para que isso não aconteça. Que seus corações continuem a brilhar.